A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Motivo de alegria estarmos aqui a gravar mais um vídeo para que você venha meditar na gloriosa santa mensagem do Senhor. E vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino da harpa cristã, hino 400, em Jesus vivendo a cada dia. Amém? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus num Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Glória a Deus. Em Jesus não tememos nem o mal e nem a morte. Aleluia, glória a Deus. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Eu e você sempre há de vencer. Aleluia, quando a gente estamos ali na rocha inabalável. Glória a Deus. Quero que você, neste momento que assistir este vídeo, você pare a meditar nesta mensagem agora que vai ser lida da parte do Senhor. Que o que for seu você pegue e guarde na tábua do teu coração e tome posse da palavra em nome de Jesus. Já quero passar a oportunidade para a irmã Edgar, qual vai falar algo da parte do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados, e a graça e a paz a todos. Amém. Que estão aqui conosco a compartilhar, visualizar, comentar, curtir, se inscrever. Louvado seja Deus. Meus amados, às vezes nós paramos, louvado seja Deus, e às vezes em poucos, pelo menos eu falo a respeito de mim. Louvado seja Deus. Eu não posso falar a respeito da minha esposa, da minha filha, dos meus filhos, da minha família, de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Eu não posso falar pela vida de outra pessoa. Eu falo a respeito de mim. E às vezes, louvado seja Deus, nós paramos um pouco e nós ficamos a imaginar, louvado seja Deus, a crucificação. Louvado seja Deus. Jesus, sem ter cometido nenhum pecado, a Bíblia diz que ele não pecou. Imagine crime para ser crucificado. Aleluia. Às vezes, se nós pudéssemos, louvado seja Deus, voltar ao tempo, louvado seja Deus, e se nós fosse um
daqueles que estava naquela rua central de Jerusalém, quando Jesus ali começou a ser julgado, ali quando Jesus começou a carregar aquela cruz, louvado seja Deus, que talvez o peso, aleluia, o peso da sua madeira, louvado seja Deus, o peso que se tinha naquela madeira não fosse o peso maior. Aí eu digo para mim mesmo, irmã Edgar, verdadeiramente o peso daquela madeira não era o peso maior. O peso maior que estava, o peso maior era o peso que estava sobre aquele que ia ser crucificado. Porque era o peso do meu pecado. Aí agora eu posso falar por todos. Era o peso pelo pecado da minha esposa. Era o peso pelo pecado da minha filha, dos meus filhos. Era o peso pelos pecados de todos aqueles que estavam ali naquela rua central, e aonde Jesus foi julgado, por onde Jesus percorreu com aquela cruz, até chegar ao lugar chamado Caveira. Que aquela cruz é erguida, e aquela cruz ali é erguida à direita um malfeitor, e à sua esquerda outro malfeitor. Homens que cometeram crimes perante a sociedade de Israel e do povo romanos. Louvado seja Deus. Agora você imagine, começa a imaginar quanto... Eu não vou falar, meu amado, aqui do chicote, dos açoites, eu não vou falar disso. Imagine o quanto Jesus foi torturado psicologicamente. Imagine quantas zombarias de você passando naquela rua. E cordões de pessoas humanas. Fosse corda de pessoas humanas ali, vendo você passar. Como você vai para um desfile hoje, né? Um desfile de uma escola de samba, um desfile de um desfile do dia 7 de setembro, onde escola, e até mesmo desfile do dia da Bíblia, onde muitos hoje já desfilam ali, aquelas pessoas fazem aquela corda humana e ficam olhando aquele desfile passar. Imagine ali Jesus passando com aquela cruz, que aos olhos de quem estava olhando parecia ser uma madeira pesada, e era pesada, mas não era o peso da madeira, era o peso que Jesus ia carregar, mais pesado do que aquela madeira, era o peso que o próprio Jesus ali carregava sobre ele. Porque a cruz não era o sacrifício era ele. A gente muitas vezes falamos do sacrifício da cruz, mas a cruz não era o sacrifício. O sacrifício era ele. Isaías, ele descreve que o Jesus era o sacrifício. E descreve não a imaginação da sua cabeça, mas que Deus mandou ele profetizar. O sacrifício não era a cruz. É tão tal que Isaías diz isso, né? Descreve ele como um cordeiro. Eita, aleluias. Isaías descreve ele sendo levado como um cordeiro mudo. E ele ia ali sendo levado e levando a cruz. Cruz essa que ele mesmo seria
pregado nela, seria crucificado nela. O homem que nunca cometeu um pecado, imagine um crime. Se ele nunca pecou, imagine cometer crimes. Aquela cruz ali era uma das maiores punições que se tinha para malfeitor, para criminoso. E ele estava lá, carregando aquela cruz, aquela madeira pesada, e sobre tudo isso, sobre si, sobre ele, o peso dos nossos pecados. Porque, volto a dizer, o sacrifício era ele. Louvado seja Deus. O sacrifício era ele. Era diferente. Antigamente, antes desse sacrifício, o sacerdote oferecia sacrifício por expiação dos nossos pecados e jogava lá o animal sobre o altar. E o fogo consumia. Louvado seja Deus. Mas o altar já estava lá. Os animais não precisavam carregar o altar nas costas. Louvado seja Deus, porque o sacrifício era o animal. E ali Jesus, como um ser humano, como qualquer outro daqueles que estavam ali zombando, tirando sarro, não fazendo de conta que ali era o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para trazer a paz, porque ele é o príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Não tenha vergonha, irmão, de dizer onde você trabalha que o teu Senhor é o príncipe da paz. Não tenha vergonha de dizer onde você trabalha, aonde você mora, que o castigo que nos trouxe a paz, ele levou sobre ele. Não tenha vergonha, e muito menos medo. Porque não tem nem como você imaginar que você vai sofrer como ele sofreu. Não tem como. E ali ele foi passando aquela humilhação, aquela tortura, que nem eu falei, psicologicamente. Olha aí o rei dos judeus. Olha aí o rei dos judeus. Ah, ele é rei. Ah, ele é rei, é? Cadê a coroa? E a coroa que colocaram nele foi uma coroa de espinhos. E escreveram lá para todos entenderem, nos idiomas que todos entendiam, romano, ou seja, latim, que lá em romanos, né? Em gregos, porque muitos gregos conviviam ali, e se não foge a memória, em hebraico, porque era a língua que os judeus falavam, o aramaico, aquelas linguagens de lá. Rei dos judeus. Aleluia. Não. Naquele momento ali, ele não era só rei de judeus. Aleluia. Ali ele era o sacrifício. O sacrifício, louvado seja Deus, porque ele mesmo disse, a salvação vem dos judeus. Ele era o sacrifício para a salvação dos judeus e de todos quanto cresce naquilo que ele fez. E você sabe porque hoje eu estou aqui. Eu estou falando manso que é para você entender, porque talvez se eu falar alto você não entenda. Ah, você que se acha que é tanta coisa. Ah, você que se acha, eu sou o pastor presidente. Aonde está na Bíblia? Se o autor da salvação só declarou que era o bom pastor. E que o bom pastor
dar a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, glória a E ele Jesus. estava ali, caminhando para dar a sua vida por aqueles mesmos que iam o crucificar. Ah, para que tanto orgulho? Para que tanta soberba? Para que tanta indiferença em nós? Louvado seja Deus. Como é que essas coisas, irmã Ana Lúcia, ainda conseguem subsistir quando você olha para a caminhada da crucificação? Glória a Jesus. Como é que essas coisas ainda existem no meio de muitos de nós que se dissemos cristãos? Porque mediante tudo aquilo que ele passou, irmão. Passou. E isso é memória. Porque quando você pega o pedaço da massa feita pelo trigo e você toma o copinho do suco que vem da uva ou da vide, ele diz: você faz isso em memória de mim. Aí que tal nós lembrarmos que nós estamos comendo este pedacinho da massa que é feito do trigo, consagrado pelo servo, e tomando o copinho do suco consagrado pelo servo, separado para fazer a consagração. Aquilo ali é o corpo que foi rasgado e o cálice que foi derramado. Aleluia. Glória a Deus. Depois de ter carregado aquela cruz com a madeira tão pesada e o peso dos nossos pecados. E o peso dos nossos pecados. Depois de ser zombado, chicoteado, e até quem o julgou disse, para todo mundo ouvir: eu não tomo questão, a questão desse justo. Até quem o condenou, induzido por aqueles que deveriam o abraçá-lo, recebê-lo e exaltá-lo. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Mas mediante tudo aquilo, e eu vou finalizar a minha fala, o meu sentimento, que não vem da minha carne, porque ninguém fala da crucificação de Cristo pela carne. A não ser quando alguns querem fazer teatro ou fazer da crucificação, né, fonte para ganhar dinheiro naquilo que se diz paixão de Cristo. Louvado seja Deus. E aqui eu finalizo esta minha fala, essa minha reflexão da crucificação, com apenas a parte A do versículo que escreveu o evangelista e, segundo as escrituras, doutor, né, Lucas. Capítulo 23 e uma parte A do versículo, do versículo 34 do capítulo 23, que diz assim: e dizia Jesus dizia, mediante tudo aquele que ele estava passando. Vocês sabem o que é que ele dizia? Aleluia. Você vai chorar. Porque ele poderia estar reclamando, como nós reclamamos de qualquer coisa. Eu falo de mim mesmo, já reclamei de pastor. Muitas vezes o pastor é errado, muitas vezes eu certo.
Já reclamei dos meus filhos, muitas vezes errado, deu certo, da minha mãe, da minha esposa, de um colega de trabalho. E quando muitas vezes vivia no mundo daquele colega que não tocou a bola para mim, porque não fiz o gol, reclamei de muitas coisas. Tanto quando estava lá perdido, como hoje acreditando firme, louvado seja Deus, em Jesus, como foi declarado no hino, que temos salvação, que não tememos o mal, nem a morte, porque nele nós vencemos. E só vencemos porque ele venceu tudo isso. E como Isaías disse, como um cordeiro mudo. Porque quando ele abriu a boca, foi para falar isso. Aleluia. E dizia Jesus: Pai, oh, aleluia. Ele dizia Pai. Ele não dizia Pai olhando para Caifás, para Pôncio Pilato, para os seus opressores, para os seus açoitadores. Ele dizia Pai em um contato direto com o seu Pai. O Pai que ele sempre honrou. O Pai celestial. Aleluia, glória a Jesus. O Deus que com ele estava na criação dos céus, da terra e dos homens, que estava o açoitando, lhe crucificando, maldizendo e outras coisas mais que não podemos descrever aqui. Mas ele disse: Pai, perdoa. Tem aquele tracinho. Lhes. Perdoas. Lhes. E uma vírgula. Aleluias! Aleluias. Aleluia. O vídeo pode durar 1 hora, mas eu vou trazer até o final a reflexão de um cordeiro mudo, que quando abriu a boca foi para isso. Perdoa, um traço, lhes, uma vírgula. Ele está dizendo: meu Pai, perdoa-lhes. Mas eu vou continuar. Aleluia. Porque, Pai, eu te conheço. E o Senhor me conhece. O filho obediente que eu sou. Porque não foi eu que pequei. Foi eu que te desobedeci lá no jardim. Não foi eu. Mas quando o homem desobedeceu, tu falaste de mim. Tu falaste que o homem caiu. E que eu ia levantar de novo. Para um dia o homem poder tornar ao jardim, por obediência daquele que nunca te desobedeceu ao Senhor, Pai. E o Senhor diz: agora eu vou concluir para minha esposa orar. Orar e finalizar.
Louvado seja Deus, porque por mim, agora, eu ficaria escrevendo mais, momento por momento, daquela crucificação. Paramos na vírgula. Vírgula, para quem estuda, quer dizer que vai, Demais. né? Que vai prosseguir. E quando ele prossegue, ele diz: por quê, Pai? Por quê? Eu te pedi perdão. Oh, aleluias. É porque não sabem o que fazem. O motivo, Senhor, meu Deus, eu te pedi perdão, Pai, é porque eles não sabem o que fazem. O motivo de eu te pedir perdão, Pai, é porque eles não sabem o que fazem. Escute. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mande ir embora da tua vida o sentimento que te faz mal. Mal em toda a maneira de você viver. Porque ele está sendo açoitado e ele está pedindo perdão por aqueles que estavam açoitando e dizendo e justificando a Deus o porquê que ele estava pedindo perdão. Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Mas Pilato disse com a sua própria boca e lavando as suas mãos: não vou tomar questão na causa desse justo. Irmã Ana Lúcia ora e finaliza em nome do justo, que pediu perdão sem pecar, mas se fez pecador naquele momento por todos nós. Porque foi profetizado que ele carregaria sobre ele todos os nossos pecados. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que maravilha, né? Essa mensagem. Se o anjo viesse agora, aqui voando, só assista o vídeo todo se você quiser. Porque se você não quiser, eu quero. Aqui voando, também cantando em nosso meio. E o poder que vem do céu, nós vamos sentir
porque eu quero ver os anjos voando neste lugar. Aleluia! Vou adorar. Glória a Jesus, aleluia. Que mensagem, né? Mensagem linda esta, a qual o Senhor, né? Ele mandou para que seu servo transmitisse para você e para nós. Aleluia. É de se emocionar, se você parar e você meditar, você vai sentir o que eu estou sentindo neste momento, o que meu esposo está sentindo neste momento, o que minha filha aqui do lado está sentindo. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, Senhor, de gravar mais um vídeo, Espírito Santo. Quero agradecer ao Senhor porque é uma oportunidade que pode ser única, Senhor. Meu Deus, porque breve o Senhor raia nas nuvens vindo buscar a sua amada igreja. Que a amada igreja somos nós, Espírito Santo. Meu Deus, gratidão ao Senhor, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor com a sua divina misericórdia, o Senhor derramou o seu sangue puro carmesim, o Senhor carregou uma culpa, Senhor, que era nossa, mas para que nós viemos ser salvos, Espírito Santo. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que vai assistir este vídeo. Quero também apresentar ao Senhor a família de cada um, os enfermos, Espírito Santo. Eu apresento nas mãos do Senhor, ó Deus. Somos gratos ao Senhor por livramento que o Senhor nos deu sem percebermos, ó Pai, do decorrer do dia, Senhor. E obrigado, Jesus, pela minha família, pela família daqueles que eu não conheço, mas o Senhor sabe. E eu quero agradecer também por essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor esteja convosco em nome de Jesus, pois assim está encerrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e um forte abraço. Amém?